O tema do vídeo de hoje não é um assunto assim tão legal da gente tratar, mas é bem importante, né, de fazer o alerta. Eu vou falar sobre depressão pós-parto. Eu mesma já tive, então eu acho muito importante trazer esse tema, né, para a discussão. Oi, gente! No vídeo de hoje eu resolvi falar, né, sobre depressão pós-parto, até para vocês conseguirem identificar ou ajudar, né, alguém aí no diagnóstico a identificar e poder ajudar alguém que vocês conhecem. A depressão pós-parto ela é algo bem difícil, né? Quem já passou por isso sabe, então é importantíssimo que a gente fale do assunto. Primeira coisa que eu acho que é importante se falar é que a tristeza, ela é comum no pós-parto, tá? Então é comum a mulher apresentar uma certa tristeza, irritabilidade no pós-parto. Isso, claro, devido ao cansaço, à descarga hormonal, enfim, mil outras coisas. E essa tristeza, ela costuma iniciar 3 dias após o nascimento do bebê e atinge seu ponto máximo no 5º dia. E por fim, ela vai diminuindo e ela cessa, né? Passa, assim, ela costuma cessar aí por volta do 10º ou 15º dia, ou no máximo em até 3 semanas. Essa tristeza comum, tá? Bem comum, ela é conhecida por baby blues, tá? Aqui no Brasil a gente chama de baby blues e, inclusive, tô deixando aqui o link, tem um vídeo no canal onde eu explico, né? Eu falo das características do baby blues para vocês entenderem. Então, fica a dica, cliquem aqui ou salvem para assistir depois. Aqui eu explico direitinho quais as características do baby blues para vocês poderem justamente fazer essa distinção, né, entre baby blues e entre depressão, tá? E quando essa tristeza que eu acabei de citar que passa, ela não passa, né? Quando ela não passa, como é que é? Bom, já quando se trata de um quadro que pode vir a ser diagnosticado como depressão, essa tristeza inicial, em vez dela diminuir, ela tende a ir aumentando com o passar do tempo. E durando semanas ou até meses, né? Transformando significativamente a vida da mãe e podendo até levar ao descaso, né, com o bebê ou ao suicídio, né? Que são os pontos aí extremos da depressão pós-parto. Então é muito importante falar o seguinte, não quer dizer que você teve depressão pós-parto, que você vai ter descaso com o seu bebê, que você vai tentar o suicídio. Não, gente. Eu tive depressão pós-parto, diagnosticada, tratada, eu não descuidei do meu bebê e eu não tentei me matar, mas eu sofri muito, a minha família inteira sofreu com isso, principalmente o meu filho mais velho, né, sofreu com isso, o bebê sofreu também, mas sofreu muito menos porque o meu apego ao bebê estava enorme, mas a minha impaciência com o mais velho, ela foi bem forte, então é importante, né, o diagnóstico quanto antes, não só pela nossa saúde, mas pela saúde das crianças também. Importante falar sobre a alta incidência da depressão pós-parto. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá? De acordo com estatísticas americanas, de 10 a 15% das mulheres apresentam quadros de depressão pós-parto, tá? E não aquela tristeza comum, normal, né, que acomete a parturiente, é depressão mesmo, depressão pós-parto diagnosticada, 10 a 15%, isso é um número bem significativo. E quem são as mulheres que estão mais propensas a desenvolver, né, a depressão pós-parto? Então, mulheres com histórico de depressão no passado, seja relacionado ou não com o parto, ou então uma depressão durante a gravidez, quadro menos frequente, mas também é possível. Então, essas mulheres, elas estão sujeitas a ter os transtornos depressivos depois que elas têm um bebê. Alguns fatos, por exemplo, gravidez que não desejada ou não planejada, causam também, né, um aumento do estresse ao longo da gestação e podem contribuir para o aparecimento do problema. Então é importante observar isso. Se você já teve algum episódio de depressão na sua vida, né, ou antes de ter filho, ou numa depressão pós-parto anterior, a chance de você ter de novo, ela aumenta, tá bom? E quais são, afinal, os sintomas da depressão pós-parto? Então, esse é ponto muito importante aqui do nosso vídeo, que é justamente para ajudar vocês a identificarem, né? A vocês se olharem para vocês e dizerem, poxa, pode ser que eu esteja passando por um quadro de depressão pós-parto, eu preciso de ajuda, porque é muito importante pedir ajuda. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho, né, das características. Primeiro, é uma sensação de que não vale a pena viver e de que nada de bom vem pela frente, tá? No meu caso, eu não cheguei a sentir que não valia a pena viver, tá? Quando eu tive depressão. Mas eu tinha a impressão de que aquele quadro, né? Aquela situação que eu tava vivendo, aquela dificuldade toda que eu tava vivendo, ela não ia passar nunca,
sabe? Então assim, meu filho com APLV, choro, cólica, no primeiro filho, né? Cólica o tempo inteiro, meu Deus, isso não vai passar, isso não vai acabar. O meu segundo filho com problemas respiratórios, eu pensava, isso não vai acabar, isso não vai acabar. E era aquela sensação de eu nunca vou sair dessa, tá? Outra característica é uma tristeza constante, especialmente na parte da manhã ou à noite, tá? Mas você também pode se sentir triste várias vezes ao dia, não quer dizer que é só de manhã e de noite. Você pode passar o dia inteiro, 24 horas por dia triste, né? Gente, sensação de culpa e de responsabilidade por tudo. Então, assim, a sensação que você tem é que tudo é sua culpa, tudo é sua responsabilidade, tudo você que tem que resolver, ninguém vai dar conta, é só você, e você tem que fazer aquilo, e você não pode dormir, e outra pessoa não vai resolver. É desesperador. Irritabilidade e falta de paciência com o parceiro e com os filhos. Então foi isso que eu falei um pouquinho, né, antes. Eu falei que quando eu tive depressão pós-parto do Caê, eu cuidava muito bem do Caê, eu tinha um vínculo muito grande com ele, eu era uma mãe maravilhosa para ele, apesar da depressão. Entretanto, eu tinha paciência zero com o Leonardo, que era o meu filho mais velho. Eu não tinha paciência com o meu marido, e aí você explode com as outras pessoas, né? Isso também é uma característica. Outra característica é um choro constante, né? Muitas mulheres têm isso, então é aquela coisa assim, todo dia elas entram no banho no fim do dia e elas choram, elas aproveitam para chorar, para descarregar, para colocar para fora aquela tristeza, porque elas seguraram o dia inteiro aquela dor, tá? Outra característica, a exaustão permanente, né? Acompanhada ao mesmo tempo de insônia, ou seja, ela tá cansada, ela tá exausta, mas aí ela vai pra cama, ela não consegue dormir, ela não pega no sono, ela começa a ter pensamentos trágicos e coisas que vão acontecer, coisas que ela precisa fazer. Então é uma mistura de sono, ansiedade, é pra pirar mais ainda a cabeça da pessoa, né? A incapacidade de se divertir, tá? Outra característica da depressão. Então assim, por mais que seja algo muito legal, que seja gostoso, então você teve um bebê, você tá recebendo a visita de alguém querido, você tá saindo para um passeio gostoso, você tá pegando um pouquinho de sol, né? Saindo na rua, a primeira saída depois do nascimento do bebê, que é pra ser algo legal. Nada daquilo tem graça, aquilo tudo é cinza, aquilo tudo é sem graça, você não vê graça em nada, entendeu? É mais ou menos isso. Perda de bom humor. Então tem muita gente que é super bem-humorada, divertida, alegre pra cima. Veio a depressão pós-parto, cadê aquele humor, cadê aquela alegria, cadê aquela vivacidade? Isso aconteceu muito comigo. A sensação também de não conseguir lidar com as circunstâncias da vida. Gente, total eu. Tudo era uma tragédia, assim. Então, por exemplo, as mínimas coisas, vou dar um exemplo bobo. Fui trocar a fralda e na hora que eu abri a gaveta soltou o canto. Gente, ok, entendeu? De qualquer forma você vai conseguir arrumar aquilo, daqui a pouco não. Aquilo pra mim era o fim do mundo. Ai, caiu a gaveta, mais uma coisa, meu Deus, mais um problema. Tudo era catastrófico, né? Parecia que com nenhuma circunstância, nenhuma situação eu ia conseguir lidar. Uma enorme ansiedade em relação ao bebê e uma busca constante por garantias, né, por parte dos profissionais de saúde de que tá tudo bem ou de que vai ficar tudo bem. Então eu me lembro que na época do Caê, o Caê teve problema respiratório, durante 60 dias ele fez fisioterapia respiratória em casa com uma fisioterapeuta, e todos os dias que ela chegava na minha casa, eu olhava para ela e eu perguntava: ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver? E era um medo, gente. Todos os dias eu achava que eu podia perder meu filho. E isso é uma característica também da depressão. Porque, na verdade, o que acontece? A criança está com problema de saúde, mas não é um problema que vai matá-la. Ainda tem N recursos, né? Ele não estava nem no hospital. Ele estava em casa. E eu achava que ele ia morrer. Então, todo dia eu perguntava: ele vai ficar bem? Ele vai sobreviver? Toda hora eu ligava pro pediatra. Era um medo absurdo, né? Outra coisa também é uma preocupação com a própria saúde, né? Possivelmente acompanhada pelo temor de ter alguma doença grave e poder morrer e acontecer alguma coisa com você e aí os seus filhos ficarem desatendidos. Eu não tive esse tipo de sensação quando eu tive a depressão pós-parto. Pelo contrário, a minha depressão pós-parto ela me levou a alguns pensamentos que eram mais ou menos assim: poxa, talvez se alguma coisa acontecesse comigo de uma forma natural, os meus filhos pudessem ter uma mãe melhor. Então, vocês veem o nível da depressão que a gente pode chegar, da gente pensar assim de um jeito: talvez o meu fim possa ser uma garantia de um melhor futuro para o meu filho. É muito duro, gente, é muito doloroso, tá?
falta de concentração, gente, totalmente, eu não tinha memória pra nada, então a gente perde a memória, a gente não sabe o que fez, a gente não sabe o que acabou de fazer, a gente liga água no fogo e deixa ligada. Eu me lembro que quando eu amamentava, eu queria lembrar qual o peito que eu tinha dado da última vez, eu nunca lembrava, eu precisava escrever no meu seio, fazer uma marcação pra eu saber. Era impressionante, assim, eu me lembro que a minha mãe me acompanhou e ela via o meu estado e ela se perguntava se não tinha acontecido algum problema na minha anestesia, isso no primeiro filho, e que a anestesia tinha causado algum problema no meu cérebro, porque o estado que eu tava era de uma pessoa que não tinha um raciocínio lógico, né? E é bizarro, gente, é bem doloroso, assim, bem triste isso, né? Tem algumas pessoas que têm muita sensação de que o bebê é um estranho e não o seu próprio filho, né? Graças a Deus eu não senti isso, mas isso é comum. Então o bebê tá ali, as mães olham para aquele bebê e... ok, é uma criança, né? Não é meu filho, não tem aquele vínculo, né? A depressão, ela causa isso. A falta de libido, né? Também pode ser um sintoma, assim, uma característica fortíssima de depressão, mas só ela por si só, obviamente não é, porque é comum, né, a falta de libido no pós-parto. Um aumento ou uma diminuição do apetite, então a mulher que perde completamente a fome ou a mulher que come sem parar, também, né, são indícios aí de depressão. A sensação de que chegou ao fim da linha e uma incapacidade de sair dessa situação. Então, assim, do tipo assim, meu, cara, o que eu tô vivendo? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como reagir, eu não sei como resolver. E nada, gente, nada que te falem te dá a esperança de que aquilo vai mudar. Então é uma sensação muito dolorosa, tá? Um zelo excessivo pelo bebê, né, que é justamente o oposto daquela sensação de você ignorar o bebê e não ter vínculo com ele. Eu vivi muito isso. Então, eu me lembro que o Léo nasceu em maio, era frio, e o meu marido, ele trabalhava até muito tarde, saía de manhã muito cedo, eu ficava sozinha em casa. E eu me lembro que chegou um final de semana, e aí ele percebeu assim, ele falou: nossa, Shirley, você não vai tirar o Léo do quarto? Tipo, já faz tempo que ele acordou, se ele ainda não tirou ele do quarto. Eu falei: não, tá muito frio. Faz 5 dias que eu não tiro ele do quarto. Tipo, eu tava tão louca que eu tinha medo de tirá-lo do quarto, que eu deixava o aquecedor ligado, e levar ele até a sala, porque ele poderia, tipo, morrer de frio. Eram umas coisas muito malucas mesmo. E a incapacidade ou a falta de vontade e desejo de cuidar do bebê. Não era o meu caso, nas minhas depressões. Eu tinha esse cuidado excessivo, então é justamente para isso que eu quero chamar atenção. Muitas mães, elas pensam: eu não estou sofrendo de depressão pós-parto porque eu cuido do meu bebê até demais. E na verdade essa pode ser uma característica da depressão pós-parto. Você ter esse zelo excessivo com o bebê, esse enorme medo de que possa acontecer alguma coisa com ele e você possa perder o bebê. Gente, tema duro pra se tratar, mas necessário, né? Então deixo mais uma vez o vídeo aqui do Baby Blues pra vocês entenderem um pouco a diferença entre os dois. O Baby Blues passa naturalmente, tudo bem. A depressão não precisa de tratamento, tá bom? Gente, um grande beijo e até a próxima.